Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Denis, sou membro da Igreja Comunidade Evangélica de Santa Rosa do Viterbo. Desejo que todos tenham uma noite abençoada, no nome de Jesus. Hoje teremos um culto direcionado a missões. Quem vai trazer a mensagem vai ser a missionária Eliette, uma amiga querida nossa, da nossa igreja, que ela tem um projeto no oeste da África e trará um tema que creio que Deus que colocou no coração dela para poder nos abençoar. E peço a todos agora nesse instante que entremos em orações. Senhor meu Deus e Pai amado e querido, nos colocamos na Tua presença, Pai, para colocar a vida da irmã, da missionária Eliette, Senhor meu Deus. Que o Senhor acampe os anjos ao redor dela, Pai amado e querido, diante daquela nação, Senhor meu Deus, que necessita, Pai amado e querido, de luz, Senhor meu Deus. Que o Senhor possa usar ela, Senhor meu Deus, com ousadia, Deus, com força, com poder do furor do Seu Espírito, Pai. Creio, Senhor meu Deus amado e querido, que grandes coisas ela fará, Pai amado e querido. Abençoa a vida dela, Senhor meu Deus. Pai amado e querido, cremos no poder do Espírito Santo que está, Pai amado e querido, diante de nós, Senhor meu Deus. Que Ele possa, Pai amado e querido, refletir diante de cada um de nós a Sua graça, Pai. Que possamos, Senhor meu Deus, fazer o ID, Pai, e pregar o Evangelho a todos aqueles que necessitam. Que sejamos luz e sal da terra, Pai amado e querido. Que possamos ser diante de Ti, igreja, tanto no templo quanto na rua, Senhor meu Deus, para levar a Tua mensagem. É o que desejamos do fundo do nosso coração, Pai amado e querido. E continue abençoando essa irmã, Deus. Que possa, Pai amado e querido, ter colocando, Pai amado e querido, aquilo que tem no coração dela e alinhado com o Teu, Pai. Para que possamos ter frutos de Espírito, Pai amado e querido, para fazer a diferença nessa terra. É o que te peço e louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento pediria a todos que, se tivessem sentido no coração de abençoar a obra da missionária, que procurasse tanto eu quanto o irmão Lucas, quanto a minha filha Sara, para que pudéssemos pegar esse recurso e direcionar para a missionária. Porque o projeto de missões não é somente de quem vai, mas também de quem ora e de quem dizima para a obra. Quem sentir no coração, que procure a gente, que a gente repasse o dinheiro para ela, para o seu projeto. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém. Quero andar em teus caminhos, Senhor.
Graça e paz do Senhor, meus queridos amados. Eu louvo o Senhor primeiro, porque Ele nos dá esse meio de nós podermos estar juntos, mesmo na distância. Glorificado seja o nome do Senhor, porque mesmo com toda essa situação que o mundo está enfrentando, a palavra do Senhor, ela pode ser ministrada. Nós, mesmo na distância física, nós podemos estar em comunhão. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos sabem de todas as situações adversas que eu passei, a questão do Covid, a questão da morte do meu esposo. Mas eu quero falar para vocês, a presença do Senhor, ela tem sido constante na minha vida. Eu sinto assim que quando a gente passa por uma luta muito grande, que a gente passa por uma prova muito grande, nós oramos. E é como se fosse muito mais nítido, sabe? A presença de Deus. E eu entendo também que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É o que está escrito na palavra dele, nós temos que viver esta palavra. Então, mesmo que Deus levou meu esposo, era o momento do Senhor, era a hora do Senhor, eu sei disso, que era o momento dele, então eu sei que Deus, ele vai me fortalecer, Deus, ele está me consolando a cada dia. Eu posso dizer para vocês com toda certeza, eu tenho recebido o consolo da parte do Senhor, eu não estou sozinha, Deus, ele está comigo. Muitas pessoas começaram a questionar, irmã, você volta, você não volta, como vai ser essa questão agora do campo missionário? Mas eu quero dizer para vocês, uma certeza muito grande que eu tenho do Senhor, é que Deus, ele me chamou. E como Deus me chamou, ele sustenta esse chamado. Ele me sustenta a cada dia. Então, irmãos, Deus, ele não desfaz as coisas. Às vezes a gente não consegue entender as coisas que estão passando, às vezes a gente não consegue entender a situação, a gente não consegue entender o mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente não consegue entender porque tantas coisas estão acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês, a presença de Deus, ela é palpável. Se nós buscarmos ao Senhor, se nós buscamos essa presença de Deus, ela é palpável, é real. Sabe, a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus que nos alimenta é verdadeira e nós podemos viver todo esse conforto da palavra do Senhor, nós podemos viver todas essas verdades da palavra do Senhor. Cada dia é mais necessário que nós nos encontremos com Deus através da sua palavra. Cada dia que passa, cada luta que nós temos passado, é mais necessário que nós nos acheguemos a Deus. E essa é uma verdade absoluta. Queridos, nós temos que nos apegar no Senhor. E eu tenho recebido essa força de Deus, porque a palavra dele tem me sustentado. A palavra do Senhor é o meu alimento diário. A palavra do Senhor é que tem me guiado, tem guiado a minha vida, tem me feito, sabe, caminhar em paz. Eu tenho paz no meu coração. Tenho paz com todas as situações adversas que eu tenho passado na área da saúde, que eu passei, com a situação da perda do meu esposo. Eu tenho paz. E tenho paz também de retornar ao país que Deus me chamou. Então, no próximo dia 6 de abril, eu vou estar voltando para o campo. E eu quero que vocês orem comigo, sabe? Orem por mim. Estejam ali mesmo, na brecha da oração, para que Deus, ele possa me sustentar a cada dia e eu possa estar lá, sabe? Servindo ao Senhor, continuando servindo aquelas mulheres. Deus, ele abençoou aquela obra de uma maneira sobrenatural. Já são 10 anos que eu vivo ali naquele país. E eu sinto todos os dias a presença do Senhor, os cuidados do Senhor. Tem mulheres que já se formaram, tem mulheres que já têm uma profissão. Nós recebemos uma ajuda do governo, não uma ajuda financeira, mas uma ajuda assim, moral, de que o governo reconheceu o projeto como uma obra social, uma obra de apoio. Então, as mulheres que estão ali naquele local, quando elas terminam o curso, elas são reconhecidas.
Outra graça que eu falo que nós recebemos do Senhor é a graça dos vizinhos, das pessoas, elas nos verem, elas nos reconhecerem ali na rua e elas nos terem como pessoas da família. E elas enviam as crianças, enviam as mulheres para estar conosco. E ali nós temos oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de ensinando a cada dia aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A palavra que eu tenho, que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês, ela está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, e eu vou ler alguns versículos para vocês. Primeiro vamos ler o versículo 9, que diz assim: procura vir ter comigo depressa. Depois no versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Versículo 21, a parte A, apressa-te a vir antes do inverno. Então a gente vê aqui o nosso querido apóstolo Paulo falando de algumas necessidades dele, ele clamando ali uma ajuda, né? Ele falando com Timóteo. E às vezes a gente lê esses versículos e a gente fica pensando, por que será que Paulo, né, tinha essa pressa? O que será que estava acontecendo? Se nós pensarmos um pouquinho no inverno, a gente sabe que o inverno é um tempo difícil. Eu sou do calor e eu prefiro muito o calor, o sol. Eu sou uma pessoa que brilha com o sol. E eu não gosto muito do frio. Para mim o frio é difícil de sair. Para mim tem que pôr muita roupa. Então tem todas as dificuldades do inverno, não sou muito fã. E Paulo, ele fala ali como se ele também não fosse fã, né? Vem logo antes do inverno. Mas na verdade, o que Paulo estava querendo dizer para Timóteo é que ele estava querendo dizer assim, olha, no inverno vai ser muito difícil você chegar aqui. Talvez se você vai tentar vir ali quando for a época do inverno, talvez você já não vai me encontrar mais. Paulo estava preso, ele estava em Roma. Para que Timóteo chegasse até onde Paulo estava, ele tinha que atravessar o mar Mediterrâneo. E atravessar o mar Mediterrâneo durante o período do inverno não era fácil. Às vezes era até impossível para que Timóteo pudesse fazer isso. Então Paulo, como ele tinha essa urgência, ela tinha essas necessidades dele, ele começa a apressar Timóteo, a dizer, olha, vem logo. Durante esse período, os navios eles só navegavam no verão e na primavera. Quando chegava assim no outono, eles já começavam a diminuir a navegação, porque durante o inverno as águas congelavam, tinham tormentas, então era muito difícil para que o barco chegasse até onde Paulo estava. E vocês sabem que naquela época as condições de navegação não eram as condições que nós temos agora. Então dependia da questão de meteorologia, mas também dependia da condição do barco. Não era um barco tão potente que podia atravessar aquelas tormentas e chegar até onde Paulo estava. E Paulo, ele fala, vem logo, vem depressa. Escuta, eu estou com uma necessidade, vocês são meus amigos, eu estou precisando. Então, uma das coisas que a gente vê que Paulo ele pede é para que leve João Marcos. Olha, Timóteo, quando você vier, traz João Marcos. Então, a gente vê que Paulo estava ali pedindo uma companhia, estava pedindo amigos. Aí depois ele fala assim, olha, também traz a minha capa. Ele estava pensando já no inverno, no frio, talvez ali na prisão, onde ele estava, talvez por causa da idade, ele já estava sentindo frio, então ele sentia aquela necessidade ali da capa. Aí também ele fala assim, olha, traga os meus livros e os pergaminhos. Provavelmente esses pergaminhos eram as traduções do Antigo Testamento. Eu necessito dessa palavra, da palavra de Deus, eu necessito dos estudos que eu fiz acerca de Jesus, as coisas que eu já escrevi, eu necessito ter isso perto de mim. Então era isso que Paulo estava dizendo, quando ele fala, olha, eu estou precisando ali traz o João Marcos, vem você, só o Lucas está comigo, eu estou sozinho, traz os meus livros, traz os pergaminhos, traz a capa. Ele estava demonstrando a necessidade que ele tinha. E não só demonstrando essa necessidade, mas ele demonstrava também uma urgência. Vem logo, traz logo, apressa-te. A gente vê isso 2 vezes quando nós lemos aqui
O versículo 9, ele fala, procura vir ter comigo depressa. E no versículo 21, ele fala, apressa-te a vir antes do inverno. Paulo está querendo dizer, vem logo, gente, por favor, olha, é rápido, não vai ficar aí dormindo, não vai ficar aí se distraindo com outras coisas, vem logo. Então, quando a gente lê sobre o que Paulo estava pedindo, a gente pode dizer que Paulo ele estava com 3 necessidades. Ele tinha uma necessidade física, no físico, no corpo. Quando ele fala da capa, do frio, a gente pode dizer que ele tinha uma necessidade na alma, ele precisava ali dos amigos, das companhias dele. Amigo é muito bom, são pessoas que nos aquecem o coração, ele estava precisando disso. E também ele fala, traz os livros e os pergaminhos. Eu tenho necessidades no meu espírito, de alimentar o meu espírito, então traga também os pergaminhos. Então a gente pode resumir que as necessidades de Paulo eram essas 3 necessidades, no corpo, na alma e no espírito. E hoje, meus queridos, são as mesmas necessidades que o mundo enfrenta. O mundo está enfrentando necessidades no corpo, na alma e no espírito. As pessoas estão morrendo por causa dessa enfermidade, as pessoas estão doentes em hospitais, as pessoas estão em filas, não conseguem vagas, as pessoas estão buscando o ar que Deus nos deu gratuitamente, não estão encontrando esse ar para manter o corpo vivo, elas estão procurando isso e elas não conseguem, então elas têm necessidade no corpo. Quantas pessoas desempregadas hoje? Quantas necessidades, sabe, dentro de casa? Quantas pessoas passando fome? Quantas pessoas sem alimento? Necessidades no corpo. As pessoas também estão, se fica em casa, você não pode sair na rua, fique sozinho, as pessoas estão ilhadas dentro, e às vezes, muitas vezes, ilhadas até dentro delas mesmas, aquela angústia, um pai de família angustiado, uma mãe de família angustiada, pessoas que perderam seus entes queridos angustiados, entristecidos, necessidades na alma. E a necessidade maior que essas pessoas têm, que elas não sabem, é a necessidade espiritual. Quantas pessoas estão morrendo sem conhecerem Jesus Cristo? Quantas pessoas estão se desviando? Agora, eu estava glorificando ao Senhor porque nós temos essa oportunidade de online, nós estarmos aqui, nós estarmos escutando a palavra do Senhor, aprendendo, louvando, mas quantas pessoas não têm conseguido aproveitar essa oportunidade e elas estão se perdendo? Quantas pessoas que antes tinham uma vida de igreja, uma vida, sim, sabe, parecia aquele crente exemplar, mas antes era só mesmo algo superficial, e hoje dentro de casa ela não consegue louvar ao Senhor, ela não consegue estar com Deus, ela não consegue muitas vezes nem ligar um computador para acompanhar um culto, receber uma oração através da internet. Estão com necessidades espirituais. E nós, qual é o nosso papel? Paulo, quando ele apresentou as necessidades dele, ele falou, olha, vem logo, eu tenho pressa. Queridos, o mundo tem uma urgência, a urgência de conhecer a Jesus Cristo. A preocupação de Paulo de que eles não viessem logo era porque o inverno estava chegando. E eu quero dizer para vocês, o inverno já está se aproximando. O inverno já se aproximou para algumas pessoas, elas estão sentindo frio. E nós estamos protelando, deixando para depois. Muitas vezes nós estamos olhando para os nossos problemas, nós estamos olhando para as nossas dores, nós estamos olhando para as nossas penas, e nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que é maior que todas essas coisas. Nosso Deus, Ele é maior do que todos os problemas. E eu falo isso para vocês com conhecimento da causa. Eu sirvo a um Deus grande. Eu sirvo a um Deus que consola. Eu sirvo a um Deus que cuida das nossas necessidades. É esse o Deus que eu sirvo.
Muitas vezes nós estamos questionando, nós estamos com dúvidas e nós estamos colocando coisas como nossas necessidades básicas, sabe? A gente chega diante de Deus e fala, olha, Deus, eu preciso disso. Olha, Senhor, eu preciso daquilo. O Senhor ainda não fez isso. Como se Deus ele fosse obrigado a nos servir em coisas que nós achamos que é necessários. Mas eu digo para vocês, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já recebemos tudo da parte do Senhor. É graça de Deus sobre nós. É graça sobre a nossa vida. É salvação. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós estávamos antes no pecado. Mas através do sangue de Jesus Cristo, nós somos libertos. Através do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação e salvação completa. A salvação do Senhor não é incompleta na nossa vida. Então, nós já recebemos aquilo que nós necessitamos. E eu falo para vocês, mais uma vez eu digo, com conhecimento da causa. Eu posso perder meus bens, eu posso perder meu marido, eu posso perder a saúde, eu posso perder muitas coisas. Mas o mais importante é ter a certeza da presença do Senhor. É ter a certeza de que eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu tenho essa certeza, meus queridos, a paz do Senhor ela vai invadir o meu ser. E eu não vou ter necessidade de outras coisas. A paz do Senhor ela vai me fortalecer. Sabe, se você está claudicando, se você está indo em dúvida, se você está falando, olha Deus, eu não estou conseguindo por causa disso, olha Deus, essa situação lá fora está muito difícil, olha Deus, o desemprego bateu na minha porta. Queridos, eu vou dizer para vocês, Deus está olhando sim, mas Deus também está esperando uma atitude sua, de tomar a posição de filho de Deus, de servo do Senhor, daquele que sabe, eu tenho um pai que pode tudo e que ele está cuidando de mim. Ser abençoado por Deus não é ter o carro do ano, não é ter a casa grande, não é ter várias coisas, bens materiais. Ser abençoado por Deus é ter a salvação do Senhor na nossa vida, é ser salvo em Cristo Jesus. E isso nós temos, porque nos é garantido aqui, na palavra do Senhor, ela nos garante a salvação. Paulo, ele demonstrou uma urgência, ele falou, vem depressa, vem logo. E o mundo hoje está clamando a mesma coisa, vem depressa, vem logo. Eles não sabem, eles não conhecem. É necessário que nós, a igreja do Senhor, nos posicionemos e falamos do amor de Jesus Cristo. É necessário que nós, a igreja do Senhor, tomemos posição e anunciemos o nome do Senhor Jesus. É necessário que nós pregamos o evangelho da verdade, o evangelho da justiça, um evangelho que não tem mentira, o evangelho que fala daquilo que Deus ele tem preparado para o seu povo. Queridos, para mim é muito difícil, sabe, entender a posição de muitos cristãos hoje em dia, que estão chorando, que estão se lamentando e que não conseguem se levantar, se erguer e estar firmes diante do Senhor. Sabe por que é difícil para mim? Porque eu sei o final da história. Eu sei aquilo que Deus tem reservado para mim. Deus, ele já nos garantiu que nós, através da palavra dele, através do sangue de Jesus, que nós somos vencedores. Nós já temos essa palavra de vitória liberada na nossa vida. Nós temos a vitória em Jesus. Então não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo lá fora. Nós estamos em Cristo, estamos no Senhor. Se nós estamos duvidando, se nós estamos, vacilando, é porque talvez a nossa fé não está firmada naquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. Temos que nos firmar no Senhor, porque como eu disse, há uma urgência lá fora. E nós, a igreja do Senhor, somos responsáveis. Nós somos responsáveis de anunciar o reino do Senhor. Nós somos responsáveis de anunciar a Jesus Cristo. Nós somos responsáveis de tirar aquele que está nas trevas e levar ele a conhecer, o reino de Deus.
o reino do Senhor, a luz do Senhor, a maravilhosa luz de Jesus. Nós temos que viver mais a palavra de Deus. Muitas vezes nós cantamos, muitas vezes nós falamos, mas muitas vezes nós não vivemos. E aí às vezes a gente fala, puxa vida, eu chamei meu vizinho, eu chamei meu amigo para estar comigo na igreja e ele não foi. Como é que tem sua vida? Como é que você tem vivido o evangelho do Senhor? Você é aquilo que você prega? Lá no Mali, a gente não pode falar muito do evangelho, a gente não pode falar muito de Jesus. E então nós temos que ser a palavra vivida, a palavra, sabe, de Deus escrita, nós temos que viver ela. As pessoas têm que olhar em nós e nós temos que refletir essa palavra. Então, o que você tem pregado através da sua vida? O que as pessoas têm visto através da sua vida? Será que as pessoas conseguem ler Jesus em você? Quando você está caminhando, quando você está falando, quando você está comprando, quando você está orando, independente do que você está fazendo, as pessoas conseguem ler Jesus em você? Se as pessoas estão conseguindo ler Jesus em você, elas vão ser atraídas pelo Senhor através da sua vida. Mas se você não está demonstrando isso, infelizmente, as pessoas vão continuar se perdendo. E é nossa responsabilidade. Vamos nos apressar. É urgente atender a necessidade da humanidade. E é o nosso papel, como igreja do Senhor, atender essa necessidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, nós como igreja. Sabe, a gente tem escutado muito falar de vacinas, de soluções mágicas, de remédios, mas eu quero dizer para vocês, nesse livro aqui que eu leio, que é a palavra do Senhor, diz que a situação vai ficar mais complicada ainda, vai ficar mais difícil. Isso diz a palavra do Senhor. E a única solução é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. Levar as pessoas a reconhecerem o senhorio de Jesus. É isso que nós temos que fazer. Nós mesmos nos dobrarmos a cada dia ao senhorio de Jesus. Aí sim, haverá solução para a humanidade. Apressa-te. Apressa-te. O inverno está chegando. O fim se aproxima. Apressa-te. E vamos cumprir a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.